نداری جا دارم O policial chegou ali pra falar com o cara ali. Cara, nem polícia aqui dá conta direito aqui. Só tem nego doido aqui. Nos últimos anos, uma cena vem chamando a atenção nas ruas de Tóquio. Grupos de adolescentes vestidos de forma estranha, dormindo nas calçadas, bebendo em frente a lojas de conveniência, rindo, dançando, gravando vídeos como se tudo isso fosse normal. Eles se autodenominam, ou melhor, foram apelidados de Toyoko Kids. Jovens entre 13 e 18 anos que transformaram a rua na sua casa. O mais curioso é que para muita gente isso daqui se tornou algo bonito. Vídeos com milhões de visualizações mostram esses adolescentes livres, felizes, sem regras. Só que por trás dessas imagens existe um Japão que quase ninguém quer enxergar. Um Japão onde a solidão se tornou uma coisa normal. Onde jovens que desistiram da escola, da família e da própria sociedade vivem pelas ruas e acham que isso é liberdade. Então hoje a gente vai mergulhar nesse fenômeno bizarro e muito triste que está se espalhando pelo país. Quem são os Toyoko Kids, por que eles escolheram viver nas ruas e o que isso mostra sobre o Japão que o mundo insiste em chamar de perfeito. Eu sou o Simon e seja bem-vindo ao Rota Asiática. O termo Toyoko Kids foi criado pela mídia japonesa por volta de 2020. Ele vem de uma junção bem curiosa. To é uma abreviação de Toho, que é o nome de um prédio bem famoso em Shinjuku. E Yoko vem do japonês que significa ao lado. Então esses jovens costumavam se reunir justamente ao lado desse prédio, em uma área bem movimentada e cheia de luzes, bem no coração de Kabukicho, que é um dos bairros mais caóticos e esquisitos de Tóquio. Só que essa região onde eles vivem já tem uma história muito longa de pessoas vivendo ali. Antes de receber o nome atual, era conhecida como Komagekimae, e desde os anos 90 ela abriga pessoas em situação de rua e famílias em condições bem precárias. Era comum você ver crianças pequenas de 4 ou 5 anos que ficavam sozinhas à noite naquela região enquanto seus pais trabalhavam nos arredores. Muitas vezes empregos noturnos ligados ao entretenimento adulto. Por isso, o local sempre teve um ar de solidão, meio dramático, atraindo inclusive fotógrafos e documentaristas, como Yusuke Nagata, que registra o cotidiano da área desde 2019. Foi nesse cenário que os Toyoko Kids começaram a surgir. A maioria tem por volta de 13 e 18 anos. São meninos e meninas que geralmente fugiram de famílias bem problemáticas, de escolas opressoras, ou até mesmo de orfanatos e abrigos do governo. Muitos deles têm histórias parecidas: pais ausentes, problemas em casa, bullying escolar e uma sensação profunda de não pertencer a lugar nenhum. A gente sabe que o Japão é conhecido pela disciplina, mas para esses adolescentes tudo isso se tornou insuportável. Isso tudo aqui que eu tô falando não é pra parecer que, eles são apenas vítimas, não são responsáveis por nenhuma das suas ações. Pelo contrário, tá? Eles também fazem muita coisa errada, causam muitos problemas pro governo e pra polícia local, mas eu preciso ser justo aqui. Eu não posso condenar simplesmente esses jovens e não mostrar também o lado deles, a vida extremamente ruim e difícil que muitos deles têm. Então eu preciso que você entenda isso, tá? Eu só tô contando um fato aqui. Eu não tô tomando lados ou dizendo que eles são coitadinhos, ou então que não são vítimas, tá? Nenhum dos dois. São apenas fatos. Esses grupos de jovens que lotam as ruas começaram a se formar através das redes sociais. Plataformas como o TikTok e o Instagram, que é o antigo Twitter, foram um espaço onde esses jovens se encontraram virtualmente antes de se encontrarem nas ruas. E ali eles começaram a compartilhar suas histórias, as suas fugas e o seu novo estilo de vida. O movimento cresceu muito rápido, e logo as pessoas começaram a notar algo novo. Uma juventude que transformou o abandono em uma espécie de identidade, meio que se tornou parte do que eles são. Eu sei que é uma coisa meio estranha e até triste, olhando assim, mas você vai entender o que eu quero dizer.
O visual dos Toyoko Kids também se tornou uma marca registrada. Roupas largas e amassadas, cabelos descoloridos, piercings, maquiagem pesada, roupas de personagem de anime ou até mesmo aquele estilo maid que você encontra em cafeterias temáticas do Japão. É um estilo que muita gente chama de mendigo legal. Uma mistura de descuido, rebeldia. Uma coisa que você também tinha em outros grupos de revolta no passado. Só que no caso desses jovens, parece que eles têm um desejo muito grande de liberdade, mas ao mesmo tempo de chamar atenção. E é curioso perceber que, de certa forma, eles se tornaram uma nova subcultura japonesa. Algo como os punks dos anos 80, ou os chamados Yankee, que eram aqueles delinquentes japoneses das décadas passadas. Comenta aí embaixo se vocês acham que seria interessante, se vocês gostariam de conhecer mais um pouco do passado também do Japão. Comenta aí embaixo que qualquer coisa eu sempre tô lendo nos comentários. Só que tem uma diferença muito grande entre esses jovens e os jovens do passado. Enquanto os movimentos mais antigos tinham ideologia, que seja revolta política, musical ou até mesmo social, os Toyoko Kids parecem que são movidos só pelo tédio, pelo vazio, pela vontade de pertencer a algum grupo. Eles não têm líderes, não têm um propósito muito claro. É só uma geração que encontrou no caos uma forma de existir. E é muito bizarro o quanto de coisa sinistra que você encontra nesse ambiente. Tem vídeo de desafios que eles fazem, tipo esse daqui, onde uma menina pegou uma pimenta... E bom, eu não posso falar isso daqui, você deve ter entendido. E nos comentários tinha gente dizendo que alguém tinha pago para ela fazer isso, ou então que isso era algum desafio ali do grupo. Então dá pra perceber a diferença entre eles e os grupos antigos de revolta jovem do Japão. Eles não têm nenhum intuito, nada do tipo. Aparentemente são só jovens com problemas familiares ou revoltados com alguma coisa que acabam indo parar nesses ambientes e acabam vivendo na rua. Pelo menos isso é o que parece a princípio, mas existe muito mais coisa por trás disso. E você já vai entender esses motivos daqui a pouco. Uma coisa curiosa que eu descobri sobre isso é que tem um filme de um diretor japonês chamado Makoto Nagahisa que vai tratar justamente disso, de Toyoko Kids. Você tá vendo aí agora um trecho do trailer que eu encontrei pela internet. Eu não vi o filme ainda, mas pelo trailer parece ser interessante. Então se existir alguma forma de ver esse filme fora do Japão, eu posso até avisar aqui nos próximos vídeos. Mas o que leva esses adolescentes e essas garotas a viverem nas ruas, muitas vezes dando trabalho pra polícia, se envolvendo com coisas erradas e colocando a própria vida em risco? Essa é uma pergunta que muita gente faz, e a resposta não é tão simples. O Japão tem toda aquela imagem de país limpo, seguro, disciplinado, o que ele de fato é. Isso não é mentira. Mas como eu venho falando nesses últimos 2 vídeos, é também um dos lugares onde os jovens mais sofrem com pressão e com a solidão. Isso acontece desde cedo. A escola é uma competição maluca, muito grande, e diferente de outros lugares, o fracasso é quase uma vergonha pública. É algo realmente sério. Um aluno que vai mal ou que simplesmente não se encaixa pode acabar sendo isolado pelos colegas ou até mesmo pelos próprios professores. Muita gente cresce acreditando que errar é inaceitável e que buscar ajuda é um sinal de fraqueza. É por isso que poucos japoneses procuram ajuda psicológica também. Existem até algumas pesquisas sobre isso, se você quiser se aprofundar. Cuidado mental ainda é um tabu muito grande no país. Além disso, o diálogo dentro das famílias japonesas costuma ser uma coisa muito limitada. Muitos pais não sabem como lidar com o sentimento dos filhos. Conversas sobre ansiedade, problemas de saúde mental, raramente acontecem. E o resultado disso a gente consegue ver agora. Uma geração que se sente sufocada, mas que não tem espaço para desabafar. Não tem ninguém para conversar sobre isso. As pessoas no Japão se isolam muito. Tanto que até quando elas saem no final de semana, quando elas não estão trabalhando, muita gente só sai para beber sozinho mesmo. Existem até restaurantes para quem quer comer sozinho, sem ter contato nem mesmo com o garçom que vai te entregar a comida. É claro que eles se vendem só como restaurantes para introvertidos, mas quando você vê uma empresa que baseia o seu negócio nisso, é porque é algo muito comum. É algo que acontece bastante e que tem potencial de lucro, inclusive. E isso é uma coisa bem triste, cara. E para quem cresce sem família, a situação pode ser ainda pior. Os orfanatos e lares adotivos do Japão são constantemente criticados por sua rigidez. Muitos jovens que viveram ali relatam que se sentiam vigiados, controlados e que não tinham nenhum tipo de carinho. E alguns deles acabaram fugindo.
Eu não tô julgando que isso é certo ou errado do ponto de vista moral, mas é um fato, e isso acontece. Existem muitos relatos de pessoas que simplesmente fugiram. A pandemia também teve um papel bem importante. Durante o isolamento, muita gente, incluindo adolescentes, se afastaram ainda mais da escola e dos amigos. Quando o país se reabriu, muita gente simplesmente não conseguiu voltar à rotina. E é nesse contexto que entra a influência das redes sociais. Vídeos mostrando outros adolescentes livres, dormindo nas ruas de Shibuya, pareciam o oposto da vida sufocante que eles levavam em casa. A rua passou a ser vista como uma promessa de liberdade, mesmo que na prática isso daqui signifique viver cercado de perigo. Então, por mais que pareça uma decisão muito louca, muitos deles enxergaram essa fuga, sair de casa, do abrigo, como uma forma de alívio, de liberdade. O problema é que essa liberdade vem com preço muito alto. E o Japão ainda não sabe muito bem como lidar com essa nova geração que desistiu de seguir o caminho correto. A romantização da marginalidade. Uma das coisas que mais me deixa triste e pensativo sobre isso é que eles romantizaram essa vida na rua, esse estilo de mendigo de Tóquio. O que é uma coisa muito difícil de entender, de verdade. Porque a gente não tá falando apenas de jovens em uma situação difícil. A gente tá falando de um grupo que transformou isso tudo em algo bonito. Quase como se fosse um símbolo de liberdade. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver vídeos dessa galera bebendo nas ruas, dançando, se divertindo, como se tivessem uma festa. Eles se filmam com garrafas de bebida, com cobertores jogados no chão e postam legendas falando sobre viver o momento, não precisar de ninguém e ser livre. Em muitos desses vídeos, o que era para parecer triste acaba sendo mostrado de um jeito estético. Parece que até é algo inspirador. É uma coisa que eu não consigo entender, de verdade. E o resultado disso é uma coisa muito perigosa. Alguns deles ganham fama, acumulam milhares de seguidores e chegam até a ser convidados para lives, entrevistas ou até mesmo participações em programas locais, como se fossem celebridades. Isso cria uma ilusão muito forte para quem assiste, especialmente para outros adolescentes que também têm problemas e que acabam acreditando que viver sem regras, viver como um mendigo de Tóquio é um ato de coragem. Em outras palavras, ser vagabundo se tornou um símbolo de liberdade. Mas ao mesmo tempo, isso daqui não é algo exclusivo do Japão. A gente vê um movimento muito parecido no mundo inteiro. Jovens que transformam a tristeza e o sofrimento em estética. O sofrimento se tornou conteúdo, e a solidão se tornou uma forma de chamar atenção. E isso é até ruim para quem sofre de verdade nas ruas, porque a maioria passa a tratar como se tá na rua é porque quer. É só mais um daqueles adolescentes que querem chamar atenção, e coisas do tipo. No caso do Japão, isso se mistura com algo ainda mais profundo. A cultura japonesa sempre teve um certo fascínio pelo sofrimento estético. Existe até um conceito bem tradicional chamado de mono no aware, que seria algo tipo a beleza das coisas tristes, das coisas que desaparecem. Essa ideia está em filmes, em músicas e até na forma como os japoneses olham para o outono, quando as folhas das árvores caem. É como se a tristeza de alguma forma fosse bonita. E quando essa questão se mistura com a realidade dos Toyoko Kids, nasce esse fenômeno estranho. Uma juventude que encontra beleza na própria ruína. O mais assustador é que quanto mais isso é mostrado nas redes sociais, mais jovens se sentem tentados a experimentar. E na internet, tudo ganha um filtro. Ganha uma trilha sonora, ganha uma romantização, só que a realidade por trás das câmeras é bem diferente. Você tem frio, você tem fome, você tem medo e solidão. E existem lados ainda piores nessa história. E a partir daqui o vídeo fica um pouco mais sério, tá? A influência da Yakuza. Kabukicho é um lugar onde a maioria dos Toyoko Kids se reúne. E esse lugar já tem um histórico muito ruim por si só. Essa região é conhecida há décadas como o centro da vida noturna de Tóquio. Ela é cheia de bares, de cassinos clandestinos, de boates e todo tipo de entretenimento adulto que você imaginar. Por trás do neon e das ruas sempre cheias, existe uma estrutura que muita gente prefere não enxergar. A presença constante da Yakuza, a máfia japonesa. A Yakuza controla grande parte desses negócios e tem uma influência bem antiga em bairros como Shinjuku e o próprio Kabukicho.
E é justamente aqui, onde esses negócios estranhos funcionam, que muitos dos Toyoko Kids acabam se envolvendo, mesmo sem perceber. Por eles serem muito jovens e inexperientes na vida, e por estarem sozinhos também, eles acabam muitas vezes se tornando alvos fáceis para manipulação. Alguns acabam sendo recrutados para pequenos trabalhos ilegais ou atraídos com promessas de dinheiro rápido e proteção. Outros são acolhidos, entre aspas, por pessoas mais velhas, que dizem querer ajudar, oferecer abrigo e comida, mas que na verdade acabam explorando financeiramente esses adolescentes. Às vezes, a relação começa com amizade, e é muito importante entender que muitos desses jovens não têm a quem recorrer. Eles fogem de casa justamente porque eles se sentiam rejeitados, e acabam encontrando nesses grupos uma falsa sensação de pertencimento. É uma dinâmica muito perigosa. Quem promete cuidar deles, muitas vezes, são pessoas que vão se aproveitar da situação. Kabukicho é um lugar bem complicado, tá? De um lado você tem turistas e luzes bonitinhas, mas do outro lado você tem becos escuros, solidão e jovens tentando sobreviver da forma que podem. E no meio disso tudo, você tem a presença silenciosa da máfia, que tá ali como uma sombra, que fica observando e se aproveitando de tudo que o sistema japonês deixa escapar. A resposta do governo. Tá, Simon, mas cadê a resposta do governo? O que ele tá fazendo para mudar isso? Oficialmente, o governo japonês diz que está muito preocupado com o aumento de jovens vivendo nas ruas. Mas na prática, quase nada muda. O Japão tem leis muito rígidas sobre menores de idade que fogem de casa. Em tese, isso seria para protegê-los. Só que o sistema é muito lento, é bem burocrático e é principalmente frio. Em vez de oferecer acolhimento, tentar entender o caso, tratar os problemas, o país prefere tratar esses adolescentes como infratores, e não como vítimas de abandono ou negligência familiar. Quando a polícia encontra um Toyoko Kid dormindo na rua, o mais comum é levá-lo de volta para casa, mesmo que aquele lar tenha sido o motivo da fuga. Então é um ciclo que não tem fim. Isso aqui, obviamente, não é culpa da polícia ou dos guardinhas que estão ali na rua, porque eles só estão fazendo o trabalho deles e seguindo ordens. Mas aparentemente, o que dá a entender é que o governo muitas vezes não trata o problema na raiz. Existem organizações independentes e ONGs que estão muito envolvidas com trabalhos assim. Um exemplo é o grupo Collabo, liderada pela ativista Shiori Ito, que oferece abrigo temporário, alimentação e até apoio psicológico para meninas em situação de risco. Só que o trabalho dessas organizações enfrenta ainda muita resistência. Existe falta de financiamento, muita burocracia. Em alguns casos, pasme, existem ameaças e campanhas de difamação por parte de alguns grupos conservadores. A verdade é que o Japão, apesar da imagem internacional de sociedade segura, organizada e exemplar, o que ela é de fato em muitas questões, mas muitas vezes eles preferem esconder os seus problemas sociais do que ter que encará-los. Falar sobre pobreza, problemas domésticos ou jovens fugindo de casa ainda é visto como um tabu. É mais fácil você só fingir que esses adolescentes não se esforçaram bastante, do que admitir que o sistema deixou eles de lado. E enquanto o governo se preocupa mais com a sua reputação mundial do que com a realidade das ruas, os Toyoko Kids continuam dormindo sob as luzes de Kabukicho. E quando a gente fala governo aqui, não quer dizer que todos os políticos são ruins, ou que todo mundo está lutando contra esses jovens, não é nada do tipo. Mas ainda existem muitos grupos políticos que tratam isso como um tabu muito grande, e que simplesmente pensam do jeito que eu falei ali em cima. Pode até parecer para alguns que eu só falo mal do Japão, mas não é isso. Na verdade, eu falo sobre essas coisas justamente porque eu gosto muito do Japão. Porque eu acho muito triste você ver um país tão bonito, tão rico em cultura, deixar tantos jovens à margem assim. O problema dos Toyoko Kids não é só sobre um grupo de adolescentes rebeldes. É um reflexo do que acontece quando uma sociedade valoriza mais a aparência de perfeição do que o bem-estar das pessoas reais. Esses jovens são só um sintoma a mais. Um pedido de ajuda de uma geração que se sente cansada, solitária e sem espaço para ser imperfeita. Nesse final, eu queria mandar um abraço especial aí pro Croizão aí, que reagiu a alguns vídeos aqui do canal, e ao Peter também, e o Bruce, que assistiram um vídeo recente aqui do canal também. Eu gosto muito quando vocês fazem reacts aqui dos vídeos, eu assisto a todos eles, tá? Um por um.
tanto dos canais maiores quanto dos menores também. Muito obrigado aí por dar essa moral aí, isso ajuda demais o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima.